deficiente, bem-vindo a mais uma edição do nosso 7º ano. E hoje nós vamos falar sobre o tratamento odontológico humanizado para pessoas com deficiência. E aqui no estúdio da D+, nós recebemos a doutora Adriana Zinck. Acertei, doutora? Sim. Aê! E ela é doutora em odontopediatria. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Kika. Muito bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada de estar aqui, muito feliz do convite de estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Valdirene Mira, lá de Paulínia, presidente da ASADEP, que foi ela que fez essa ponte entre a doutora e o programa. Obrigada, Val, pela sugestão de pauta, sempre bem-vinda. E é sempre muito bom a gente falar de tratamentos que dão certo, ainda mais voltado para esse público tão específico. Com certeza, por toda a dificuldade do acesso, né, e da informação. Também, né? Principalmente isso. Doutora, mas antes da gente começar a falar do trabalho específico, eu gostaria só de fazer uma observação. A doutora, ela tem uma deficiência, que é uma doença rara. Tenho. Poderia explicar sobre pra gente? Isso, eu tenho uma síndrome que chama-se síndrome de Ehlers-Danlos, né? E eu já tenho comprometimento sistêmico dessa condição. É uma condição de alteração no colágeno, na formação do colágeno. Então, tem algumas pessoas que até falam, né, se fizesse a suplementação do colágeno, se não daria certo a condição. Mas não, porque o colágeno ele acaba sendo mal formado, né? Então, a suplementação para a nossa condição, ela não resolve. Como nós temos o colágeno em praticamente o corpo inteiro, então, várias partes do corpo podem ser afetadas por conta do colágeno. A condição ela é conhecida inicialmente, mais popularmente, por conta da hipermobilidade, né? Então, tem pessoas que têm muita mobilidade articular, né? Então, tem a hiperextensão, e essa mobilidade normalmente é percebida cedo, mas as pessoas acham que é normal, né? E para ter o diagnóstico realmente da síndrome, ela precisa pontuar em 9 condições, né? Então, são especialistas que vão vendo as alterações e vão vendo se essa pessoa realmente pontua para fechar o diagnóstico da síndrome. São pouquíssimas as pessoas no Brasil que têm o conhecimento dessa doença rara, da síndrome de Ehlers-Danlos mesmo, porque assim, a hipermobilidade articular, ela tem aí uma porcentagem grande da população que tem, mas a síndrome mesmo não, né? Então, a síndrome é uma doença rara. E por ter poucos profissionais que fazem o diagnóstico, a maioria acaba tendo um diagnóstico tardio, como foi o meu caso. E ter um diagnóstico tardio já leva esse paciente a ter sequelas, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho algumas condições, não só na parte vascular, por conta do colágeno da vascular, na parte de mobilidade, né? E eu tive um deslocamento importante de vítreo ocular, o qual eu acabei tendo aí um déficit na visão direita. E já tive um começo no deslocamento de retina por conta também da condição. Tenho a desmotilidade de esôfago e aí vai, tenho aí algumas condições. Mas com certeza, se o meu diagnóstico tivesse sido precoce, né, então assim, o trabalho principalmente da parte motora, o fisioterapeuta ele tem um trabalho específico para a condição de fortalecimento e que melhora a vida dessa pessoa, dentro da condição de viver melhor e das dores crônicas, né, que são pacientes que têm dor crônica, dor diária crônica, e aí já acarreta toda aquela parte psiquiátrica da depressão, da ansiedade, e aí daí vai. Tem bastante coisa. Eu fiz questão da doutora fazer essa pequena observação no começo da entrevista, porque algumas pessoas ainda insistem que deficiente é só o cadeirante. É só o usuário de cadeira de rodas. Esquece que muitas deficiências, o que a gente chama de deficiência invisível, aquela deficiência que não é aparente, mas tem todo um comprometimento. E eu falo isso, doutora, porque recentemente eu tive uma reunião de condomínio e a briga é sempre aquela coisa por vaga de deficiente. Então, assim, e sempre tem aquele morador, que é a carne do pescoço, que não entende o que é deficiência e a gente tem que ficar explicando, entendeu? Então, para vocês, está aqui a explicação de uma das doenças raras existentes e que é uma pessoa com deficiência. E eles ficam naquela, ai, mas onde já se viu deficiente correr? Onde já se viu deficiente ir na piscina? Oi? Como assim? Fale mais sobre isso. Mas, enfim, desculpe os vizinhos de plantão, mas isso era importante. Doutora, vamos focar no atendimento odontológico especializado para pessoas com deficiência. Quando isso começou?
Bom, a especialidade na odontologia, ela se chama odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então, Isso por que não o cai nome? sob terra por causa do Isso. politicamente correto? Isso, então, sempre tem essa discussão. O que aconteceu? Até 2001, nós não tínhamos essa especialidade. E quando ela surgiu, por que que as pessoas que se reuniram na época para nomear a especialidade escolheram essa nomenclatura? Porque considera-se o grupo de pacientes com necessidades especiais, a pessoa com deficiência e o grupo de pacientes com comprometimento sistêmico. Certo. Então, tem paciente com comprometimento sistêmico e que ele não é pessoa com deficiência, como o renal, né, o paciente com problema hepático, o paciente com doença infecto-contagiosa, a gestante, que ela está no momento que ela tem uma necessidade especial de atendimento odontológico. Então, essas condições sistêmicas também vêm para essa especialidade. Então, quando dentro de grupos que acolhem a pessoa com deficiência, nós falamos o nome da nossa especialidade, às vezes ele não é bem visto, né? Mas ele não é uma especialidade que atende só a pessoa com deficiência. Então, é a pessoa com deficiência e os pacientes com comprometimento sistêmico. Já se falou muito na troca da nomenclatura dessa especialidade, mas ainda não teve nada que tenha evoluído. Eu costumo usar a expressão, eu sou especialista em pacientes com necessidades especiais ou no atendimento à pessoa com deficiência e grupos especiais, né? Mas o nome, nós somos inscritos no Conselho Federal de Odontologia como odontologia para paciente com necessidade especial. Então, por isso que popularmente, às vezes alguns colegas colocam, eu sou especialista em pacientes especiais. Aí é muito errado, porque o paciente ele não é especial, né? Então ele tem uma necessidade especial e essa necessidade precisa de uma adequação para o atendimento odontológico. Então, a ideia é você identificar qual é a necessidade especial que esse paciente tem, o que difere, o que ele precisaria. Pode ser uma necessidade física, pode ser uma necessidade sensorial, pode ser uma necessidade de medicamento, de adequação, mas alguma condição ele está ali por isso. Então, qual é a adequação que ele precisa para o tratamento. E sempre a nomenclatura gera polêmicas. Com certeza. Aquela coisa assim. Eu fui conselheira agora do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e eu me lembro que na primeira reunião eu era a única, todos os conselheiros são pessoas com deficiência, mas eu estava representando o Movimento Orgulho Autista Brasil, ao qual eu sou voluntária. E quando tem a apresentação, você sempre se apresenta, né? E apresentei o nome da minha especialidade, e aí já deu aquele... O burburinho. Nossa, já o negócio ferveu. Assim. Só que vários, né, lugares que eu falo o nome da especialidade é a mesma coisa. Então, eu acredito que uma evolução aí dentro do nosso conselho, talvez realmente adequar um pouquinho melhor o nome da especialidade. Por mais que a explicação é clara, mas eu acho que o nome, ele não precisa ter explicação, ele teria que ser autoexplicativo. Exatamente. Né? E isso já é uma falha no nome. Aí, vamos ter que aguardar a troca. Não, mas é aquilo que eu falo, onde não tem acessibilidade, o que não pode faltar é sensibilidade. E eu acho que sempre uma boa explicação, um debate, uma conversa, não precisa vir aqueles radicais de plantão, querer discutir, fazer guerra e tudo mais. Sempre um bom papo resolve o problema. Eu estava vendo, doutora, a cartilha que foi desenvolvida para os pais, principalmente os pais que têm os filhos que são autistas. É uma linguagem totalmente simplificada, uma linguagem assim, realmente, o autista ele tem aquela coisa do seu mundo, ele tem aquela coisa do isolamento, e essa cartilha ela veio assim num momento maravilhoso. Então, deixa eu só retomar um pouquinho que eu esqueci, Kika. Pode. A especialidade ela foi lançada em 2001. Antes disso, nós não tínhamos essa especialidade, tá? Bom, falando do autismo, então, os autistas são pessoas que têm, dentro das suas alterações, eles têm graves alterações sensoriais. Na grande maioria tem alteração sensorial, seja o toque, o sabor, a audição, né? Então, toda essa parte sensorial é muito aguçada no autismo. Então, assim, eu também posso ter minhas alterações sensoriais, você tem suas alterações sensoriais, mas a pessoa com autismo, às vezes, ela tem um pouquinho mais. Quando nós falamos em mexer em boca, é uma área muito invasiva, né? Total. Então, às vezes a mãe chega para nós e ela fala, eu não consigo escovar os dentes do meu filho. E aí você percebe que quanto mais alteração sensorial essa criança tem, mais dificuldade é a higiene bucal.
E aí, se ela não consegue fazer aquela faxina lá todo dia, gente, não adianta ir no dentista se não conseguir resolver o problema ali. Então, a ideia da cartilha foi levar uma linguagem realmente simples, uma linguagem acessível a qualquer mãe, que ela conseguisse fazer um treino de higiene bucal em casa. Então, qual que é a nossa ideia? Que através de pistas visuais, né, essa criança consiga entender que as atividades têm início, meio e fim. Se uma atividade tem início, meio e fim, para uma pessoa no espectro, eu estou dando previsibilidade, que a atividade vai acabar. Então, às vezes, o simples fato da mãe colocar a escova dentro da boca para uma criança que é muito hipersensível, ela começa, se ela não sabe que vai terminar, ela desorganiza. Então, às vezes, ela já tem uma crise ou ela não quer atividade de forma nenhuma. Então, quando você dá previsibilidade, olha, filho, eu vou usar a contagem de tempo de 1 a 10. No 10 vai acabar e eu passo para outro momento. Isso dá previsibilidade e dá uma organização nessa criança, né? As pistas visuais, elas são uma forma lúdica de mostrar, mas ele consegue identificar a sequência das atividades. Então, é mais ou menos como se fosse na nossa vida as agendas, né? Então, assim, eu tenho minha agenda de hoje, eu tenho a minha sequência que eu tenho que seguir. Aquilo acaba te tranquilizando para o seu dia. Você fala, eu vou de tal hora a hora fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro, e você dá um direcionamento. Mesma coisa, para a criança no espectro, nós vamos estar dando um direcionamento. E a cartilha É criar uma rotina. É criar uma rotina. Então, só que com pista visual, porque os autistas são muito visuais, né? Então, nós usamos uma técnica na odontopediatria que chama falar, mostrar, fazer, né? Então, eu falo o que eu vou fazer, eu mostro o que eu vou fazer e depois eu faço. No autismo, o falar é pouco, o mostrar é gigantesco e o fazer depois, né? Porque eles são visuais. Então, eu tenho que pegar a melhor entrada deste paciente, que é o visual, e explorar. Desde que esse autista não tenha junto uma deficiência visual, que aí a gente tem que trabalhar com outros sentidos, né? E a cartilha foi bem aceita pelos pais, que conseguiram iniciar um processo de escovação em casa. Então, a nossa ideia nem é tanto que ele tenha inicialmente uma escovação efetiva, mas um aceite da escova. Porque nós recebemos pacientes que não aceitam a escovação de forma nenhuma. Então, tem paciente que chega e a última vez que passou uma escova na boca foi quando foi a um tratamento odontológico. E aí você pensa, é simples. Não, porque se ele não aceita a escova, que é uma coisa, assim, vamos dizer, feito com amor pela mãe dele dentro de casa. Imagina, né? Um consultório. Imagina o consultório, que é uma pessoa estranha, mais invasivo, numa área que ele tem alteração sensorial. Então, precisa antecipar. E a cartilha veio para isso, né? Não só orientar as mães, mostrar a necessidade e dar condições. Porque não adianta só o profissional cobrar, né? Falar assim, olha, mãe, como que essa boca tá desse jeito? Mãe, olha, não tá escovando. Não adianta, você tem que tentar dar condições que ela faça. E aí você preparar esse tipo de material é para isso, para dar condições que essa higiene aconteça todos os dias. É fantástico, eu adorei a cartilha, eu recebi, a doutora me mandou e eu achei assim maravilhosa. E ela também não é só focada para o autismo, ela é focada para pessoas com deficiência. Tem toda Sim, essa abrangência. Isso, todas as condições, elas podem ter o uso, até mesmo as crianças normotípicas, elas podem usar a cartilha, né? Para quê? Para o início da escovação e para a gente estar começando a trabalhar aí as atividades de vida diária, né? Então, uma delas, a escovação, a higiene bucal. E isso tem que começar na infância. As pessoas, especificamente no espectro do autismo, não necessariamente vão desenvolver uma coordenação motora fina para a atividade da higiene bucal individual. Mas isso é um treino, né? Então, junto com isso, os terapeutas estão trabalhando outras condições, entre elas desenvolver a coordenação motora fina, para que ele consiga fazer a atividade sozinho. Então, às vezes, ele vai precisar de um apoio. Então, às vezes, essa pessoa vai precisar de um cuidador para sempre, e outras não. Mas você tem que, já na infância, ir fazendo esse treino, até mesmo para ele ter uma independência em relação à saúde bucal. Quando a gente fala em deficiência, saúde bucal, principalmente assim, eu tenho sobrinhos, a gente vê a escovação mesmo quando a criança ainda não tem os dentes, mas a limpeza da gengiva, as mães elas esquecem um pouco isso quando a gente fala
pessoa com deficiência? A saúde bucal é meio que não é prioridade. Então, o que acontece? Logo que qualquer mãe tem qualquer diagnóstico, né? Então, passando aquela fase do luto, que eu acredito que a grande maioria passa aí pela fase do luto, ela recebe... E que é normal passar por essa fase. Exato, mas assim, ela recebe uma sobrecarga de funções, né? Então, mãe, você tem que procurar a fisioterapia, a TO, a musicoterapia, o neurologista, e assim vai. E ninguém lembra do dentista. Né? Ninguém lembra que neste momento ela precisa procurar um cirurgião dentista antes dos dentes nascerem. Por quê? Porque esse cirurgião dentista, ele já é preparado para orientar o que fazer, como fazer. O nosso grande problema é que especialistas na minha área são poucos, né? Então, assim, nós temos um número muito pequeno de especialistas na área, em relação ao número de cirurgiões dentistas que nós temos. Vou te dar um exemplo aproximado, porque eu não olhei ainda ontem que número que nós estamos. Mas no estado de São Paulo, nós temos em torno aí de 150 mil cirurgiões dentistas. Especialistas na minha área não chega a 500 no estado. Nossa. Né? Então, o que acaba acontecendo? A necessidade dessa mãe, quando essa criança é bastante pequena, ela procurar então um especialista em odontopediatria, que é um profissional que faz o acolhimento da mesma forma, né? Só que aí esse profissional, conforme esse paciente vai crescendo e ele continua com a sua deficiência, quando ele está na adolescência, às vezes ele tem que estar migrando para o especialista em pacientes com necessidades especiais. Então, aí precisa dessa transição, mas a gente acaba dizendo que a nossa especialidade é praticamente procurar uma agulha no palheiro, né? Então, assim, tem uma dificuldade. Isso para aqueles que têm a facilidade ainda de procurar um tratamento num profissional da rede particular, e mais difícil ainda, um profissional na rede do SUS. Aqui em São Paulo, especificamente, onde que são encontrados esses profissionais? Bom, na via SUS, qual que seria o caminho? Essa mãe procurar a UBS mais próxima, né? Então, sempre a UBS tenta o primeiro acolhimento lá. Nessa UBS é um clínico geral. Se ele achar que não tem a condição de estar fazendo esse acolhimento na UBS, ele encaminha para o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, aonde deveria ter um especialista, mas não necessariamente é. Por quê? Porque não pode exigir que seja um especialista, porque nós temos mais CELs do que especialistas, né? Então, é uma especialidade que ela precisa ser muito assim, incentivada para que os nossos graduandos de odontologia olhem com outro olhar e façam a especialidade. Então, nesses CELs, existem pessoas que são capacitadas para o atendimento, nem todos são especialistas. Ele faz o atendimento nesse CEL, não conseguindo no CEL, ele pode encaminhar esse paciente para o hospital, um atendimento com anestesia geral. Para fazer todo. E aí faz todo o atendimento, mas a sequência é que então do hospital ele retorne para a UBS, para a prevenção, para não mais precisar ficar indo para o hospital. Então a importância da cartilha é porque esse paciente precisa de um atendimento mais complexo, porque lá atrás nós falhamos na prevenção. Né? Então, de alguma forma, essa mãe não conseguiu prevenir as doenças, cárie e periodontal. Então, ele precisou de um atendimento mais complexo. Então, nós trabalhamos para que se consiga a prevenção dessas condições. E a prevenção começa na escova em casa. Né? Então, a base da cartilha é isso, é dar condições que a mãe faça a higiene. Isso O que falta para o conselho, ou até mesmo o SUS, de estar, as faculdades também, de estar incentivando essa especialização? Então, é uma luta de muitos anos, né, da classe, que via MEC, que a disciplina seja obrigatória nas universidades. Infelizmente, não são todas as universidades que têm. Eu dou aula numa universidade particular aqui em São Paulo, na minha universidade tem a Fundamento de Atenção à Pessoa com Deficiência e Clínica Integrada de Atenção à Pessoa com Deficiência, é o nome da disciplina. Mas, infelizmente, é uma opção da universidade ter ou não. Né? Então, nem nas faculdades públicas a disciplina não é obrigatória. Então, isso é uma condição que precisa inserir na grade como obrigatória. Lá na frente você não quer atender? Ok. Tem várias outras especialidades que eu também não domino e também não faço, mas eu fui obrigada a cursar. E cursar por quê?
para eu saber o que é a disciplina e pelo menos para eu dar condições de encaminhar. Vou te dar um exemplo. Um paciente chega no consultório com uma dor, uma pulpite, e é um tratamento de canal, um tratamento endodôntico. Eu não gosto de fazer canal, não gosto de fazer endo, mas eu sei diagnosticar, eu sei tirar a dor e eu encaminho para um especialista. Né? Então, a mesma coisa deveria ser para a área da pessoa com deficiência. A mãe procura, ou o adulto também, um outro parente leva esse adulto, ok, eu tiro a dor, ou pelo menos eu consigo dar uma referência para onde você tem que ir. Né? Então, eu acho que a base é a pessoa ter essa disciplina na graduação obrigatória. A gente fala tanto de lei, a gente fala tanto de obrigatoriedade, e quando a gente vai ver também coisas, entre aspas, que poderiam ser simplificadas, eles colocam uma barreira tão grande, a sociedade já coloca uma carga muito pesada, né? Então, eu percebo os meus graduandos, né, quando eles entram para a disciplina, eles entram com muito receio. Né? E eu costumo usar a expressão assim, que você precisa dar conceitos para você diminuir o preconceito. Sim. Então, você dando conceito para esses graduandos, eles se empoderam também do atendimento. Então, eu tenho muitos graduandos que quando conseguem um atendimento de uma pessoa com deficiência, seja deficiência visual, auditiva, física ou qualquer tipo de outra condição, esse aluno, ele fica muito feliz, porque ele fala, puxa, você viu, professor, eu consegui. Aí você fica muito feliz, você fala assim, puxa, que legal. E isso ele vai levar para a vida, né? Se um dia uma mãe ligar no consultório dele e falar, olha, eu tenho um filho autista, você atende? Se ele falar, eu não atendo, não é por falta de orientação, mas ele de capacidade. Às vezes esse dentista, ele não domina algumas técnicas, ele fica com receio de traumatizar até aquele paciente, não tanto por por preconceito, né? Como às vezes algumas mães até pontuam, não quer atender por preconceito, mas não. E aí ele vai ter condições de orientar e indicar, fala, mãe, olha, eu não atendo, mas tal lugar eu sei que atende, vai lá. O caminho é este, né? Então, eu consigo te orientar o que fazer. Então, essa é a função. Às vezes eu fico me perguntando realmente assim, porque quando a gente fala de pessoas com deficiência, algumas pessoas têm medo, têm receio. Ai, meu Deus, mas é um deficiente. Ai, meu Deus, como que eu tenho que tratar? É uma pessoa, gente. Trate ela como ela deve ser tratada, assim como um ser humano. Não tem diferença nesse sentido. Eu acho que a pessoa fica um pouco receosa, né, de não saber o manejo, o que eu posso fazer ou não, se eu vou poder me comunicar ou não, que forma, e aí depende da condição da pessoa, né, depende da deficiência. Tem uma foto, diretor Braga, se você puder colocar, que tem um rapaz numa maca com um fone de ouvido. Que é bem aquela questão que você ilustra sensorial. Da parte sensorial. Isso, que essa daí, eu acho. Isso. Então, esses são abafadores, né? Então, quando nós temos pacientes com muita alteração sensorial, principalmente auditiva, então o uso do abafador, ele diminui isso. Então, nós temos pacientes no espectro do autismo que eles tampam os ouvidos, né? Uhum. E por que ele tampa? Ele tampa porque ele está diminuindo uma via de entrada. Né? Então, eu tô com uma sobrecarga sensorial. É a luz, o som, o toque que eu sei que o dentista vai encostar em mim, ele vai ligar o refletor. Então, eu tenho que diminuir vias. Então, o que ele normalmente faz para se proteger? Ele fecha uma. Às vezes ele fecha duas. Então, ele vai se protegendo para conseguir suportar aquela situação. Então, quando a exposição sensorial é muito grande e a mãe sabe que essa sobrecarga ele vai desorganizar, ela já começa a ajudar diminuindo tudo isso. Uma das situações é o fone. Né? Então, você pode usar o abafador de som para isso. Só que não adianta essa criança chegar no consultório e você oferecer o abafador, porque não faz parte da rotina dela. Certo. Então, a gente tem que identificar essa falha dentro do consultório. Quando eu ligo o motor, ele fecha. Quando eu ligo o motor, ele desorganiza, ele levanta da cadeira, ele sai. Então, eu indico, né, que essa mãe comece um treino com abafador para ver se o aceite na cadeira odontológica é melhor. E aí, essa criança, às vezes, ela anda já com abafador no consultório, no shopping, na festa de aniversário, quando vai ter o parabéns. Então, dá uma filtrada naquele excesso do volume. E aí, você diminuindo uma das vias, essa criança às vezes já melhora um pouquinho. Pode usar o óculos escuro para diminuir a parte visual.
ela até mesmo fechar os olhos, né? E você vai aumentar a temperatura, diminuir a temperatura do ar-condicionado para deixar mais frio também, por causa da sensação, né? Porque você vai tocar, então você já não vai hiperestimular tanto aquele toque. Então, são cuidados que o profissional vai tomando para quê? Para não desencadear a crise, né? Então, a gente normalmente sabe que as maiores crises em relação ao espectro são as sensoriais. Doutora, muito obrigada por essas explicações, foram fantásticas. Eu tive assim um aprendizado hoje maravilhoso, consegui obter várias informações. E quem quiser te encontrar pode mandar uma mensagem no seu Instagram, Adriana Zink. Isso, Adriana Zink. Tudo junto. Tudo junto. Responde direct. Pode mandar a mensagem no Instagram, né? E aí a gente também ajuda. No Brasil, tem um contato de colegas praticamente em todos os estados que fazem o atendimento, e a gente sempre orienta que vocês busquem a referência no Conselho Regional de Odontologia de cada estado, né? Então, eles têm uma lista dos especialistas e eles acabam direcionando. Tem estados que nós temos poucos especialistas, tem estado que tem um especialista, né? Mas aí, normalmente, acaba fazendo a indicação do profissional que atende. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Valeu, Valdirene, pela mensagem que você me mandou, indicando a pauta. E eu quero deixar aqui para vocês um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado da nossa edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E quem quiser entrar em contato com a nossa produção, é só entrar também pelo perfil do Instagram, @ViverEficiente. E quero agradecer também ao André pela maquiagem maravilhosa que ele sempre veio aqui fazer para deixar esse rostinho de mamãe sempre bonitinho para vocês aí de casa. Um forte abraço e até mais. Tchau!